Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência Trilogia Analítica. Nós estamos agora entrando num assunto muito importante, porque diz respeito a todos. Todos nós temos problemas de saúde e muitas vezes não imaginamos que os nossos problemas de saúde estão diretamente relacionados com a nossa maneira de pensar e de agir. É uma questão energética. Como o Dr. Kepp mencionou no último segmento, o problema que se verifica no sangue das pessoas, ou nas células, nos órgãos, enfim, no organismo, eles manifestam uma perturbação energética. Entretanto, a medicina ainda considera que todo o mal vem do exterior, em forma de bactérias, vírus e outras complicações. Doutora Julieta, quer explicar isso melhor? Sim, então já o cientista Antoine Béchamp, na França, e Gunther Enderlein, eles observaram no microscópio que, na verdade, existia uma deformação do que eles chamavam microcimas. E depois a medicina foi esquecendo, apagando esse conhecimento da história e começaram a acreditar nesse modelo do monomorfismo, apenas uma bactéria do exterior que entraria no corpo e causaria doença. Mas nós sabemos também pela epidemiologia que o que faz a diferença é a vida psíquica da pessoa. Quando a pessoa ela está enfraquecida psiquicamente, aí ela tem uma energética deformada e nós vamos ver no microscópio o que eles denominam de bactérias e outros microelementos. Eu acho que aqui nós temos a Inger Thors, que é a finlandesa que faz as pesquisas de laboratório de sangue escuro, com o microscópio de sangue escuro. Dr. Kepp, gostaria de mostrar, por favor, um teste de sangue para exemplificar o que a doutora Julieta acabou de dizer? Então, Inger, o que a senhora pode dizer aí sobre a energética desse sangue? Isso é um exemplo perfeito, isso que a pessoa é muito desequilibrada na mente, precisa, para ajudar de si mesmo, fazer esses sacrifícios que foi falado, de agir bem, belo e verdadeiro, porque não adianta de tentar tomar uma medicina, porque pode até piorar um sangue assim. Tudo é totalmente dependente das pessoas atitudes internas. A gente vê, por exemplo, esse tipo de sangue, quando a pessoa está mais equilibrada, também tem um sangue mais equilibrado do isso. Esse é um sangue mais equilibrado, após um momento, né, de interiorização, de reflexão, de calma, né? Sim. Que a pessoa apresentou, então, esse resultado do sangue. Sim. Mas eu quero dizer o seguinte, que a ciência em geral é invertida. A ideia, por exemplo, de que a doença vem de fora, vem de bactérias, vem disso, vem daquilo, é falsa. O médico especialista que quer resolver o problema fora e não dentro da pessoa, por exemplo, vamos dizer, esses glóbulos aí, que parece que teriam bactérias. Eu falo bactéria, não existe. O que existe é a emoção da pessoa, a ideia que a pessoa tem errada, uma emoção, vamos dizer, de raiva, uma emoção assim de atitude de fazer calúnia e falar mal, e todos os problemas que a sociedade tem que causa no nosso interior uma atitude assim contra o bem e que atinge o corpo.
Então a doença não vem de fora, vem de dentro de nós. E a saúde também, é claro, né? Então, se a pessoa não verifica que tem na base a saúde, como a criança em geral, né? A criança não é tão doente em geral, a não ser que o ambiente, né, seja assim muito ruim mesmo. Mas a criança nasce e se desenvolve numa sociedade assim que vai deturpando o interior dela. Então, vendo, por exemplo, um grande erro, que inclusive do Einstein, né? Ele fala que a energia vem da velocidade de luz ao quadrado. Isso é uma enorme bobagem, né? Porque, então, como é que vai ver a velocidade da luz ao quadrado se não tem nenhum aparelho para isso? Isso é uma coisa só da mente dele, né? Então, essa fórmula é errada, porque a energia não vem da matéria. A energia é anterior à matéria. A matéria é formada pela energia. Então, se o indivíduo tem uma atitude ruim, uma ideia ruim, se ele tem muita, vamos dizer, os pecados aí que as religiões falam, né? Avareza, ódio, inveja, e preguiça, e um desejo só de prazer, assim, até um prazer tonto. Então, essa atitude é que causa doença no corpo. Se a pessoa conseguir tiver, vamos dizer, virtude em vez de vício, a pessoa, em vez de morrer com 50, 60, 70 anos, vai morrer já com 250. Então, outro elemento, né? A questão, por exemplo, da inércia, né? Você quer falar, César? Sim, senhor. O senhor está levantando uns pontos cruciais da física. Aliás, o senhor mesmo, né, Dr. Kepp, sugeriu que esse nome da ciência física fosse alterado para energética. Porque toda essa fórmula de Einstein, de Newton, essas ideias newtonianas de Albert Einstein, elas vêm do fato de que o átomo existe, de que existem as partículas materiais, e essas partículas materiais é que criariam todo o universo que a gente observa. Mas, na verdade, as partículas elas não existem como massa, elas são energia, tudo é energia. Não existiria nada se não existisse essa energia do espaço. Então, essa fórmula do Einstein aí, que E igual a m vezes a velocidade da luz ao quadrado, ela se baseia mais numa ilusão de que existe a matéria por si. A matéria não existe por si, ela é consequência da energia. Uma energia muito maior que sustenta os planetas, sustenta as galáxias, sustenta o corpo humano, dá saúde para a pessoa. Se a pessoa não estiver captando essa energia constantemente, ela não consegue nem ter saúde e muito menos pensar e nem sentir. Então nós somos totalmente dependentes dessa energia. Por isso, o senhor, né, Dr. Kepp, deu o nome nessa ciência de energética e não física, porque física é praticamente um delírio, né? É acreditar que a matéria existe por si. Então, não tem o nome a inércia, né? Questão fundamental é inércia. Não pode haver uma questão fundamental no que não existe. Então, a questão da inércia é questão da ausência da inércia. Então, por que não falam na inércia
que é a base, que é a saúde, que é a verdade, né? Newton veio com essa ideia, quer dizer, veio de antes dele, mas ele sedimentou essa ideia na física de que a massa ela é inerte. O que significa isso? Ela tende a ficar parada. Então o Newton colocou no estado de estar parado da massa um estado fundamental da existência. Mas, na verdade, a massa não existe, como a gente estava falando. A massa é pura energia em vibração. Então, você falar que existe inércia na massa é um tremendo delírio. O que existe de fato é o que o Dr. Kepp citou agora, é a inércia, ou seja, pura ação. Então, quando eu olho um objeto, uma pedra, um pedaço de matéria qualquer, ela parece estar parada, mas na verdade não está parada, ela está em extrema vibração. É essa vibração que faz com que ela continue existindo no tempo e no espaço. E é essa vibração que faz com que o objeto se movimente, inclusive. Porque se não tivesse essa energia, ela não se movimentava. Então toda a nossa física ela se baseia em aspectos exteriores e não no interior, como é a proposta do Dr. Kepp agora de chamar de energética essa física. A física, né, que é mais energética, ela se baseia no que não existe. Então o que acontece, né? A questão do agrotóxicos, né? Jogam a questão tóxicos, né, nas plantas que nós vamos engolir e, portanto, engolir veneno. Os agrotóxicos são venenos. Então, se, por exemplo, pega, vamos dizer, esse motor, veja aí aqui, o motor funcionando. Se pega esse motor que já emite energia magnética, energia autêntica, né? Se pega, por exemplo, essa energia e dirige em relação às plantas, os insetos vão sumir, vão desaparecer e vai produzir uma, vamos dizer, incrível assim quantidade de alimentos, de árvores, de plantas, de coisas assim, vamos dizer, materiais. Então, mas o que vem assim do que é certo é ver a questão da inércia, não da inércia que é do nada, a inércia é o nada, do nada não vem nada, gente. Então, quero pensar assim que tudo a gente está criando. Essa criação é Deus que faz. E, nesse sentido, tudo o que existe, que está funcionando, é energia direta de Deus. Então, se nós não captamos, através das virtudes desses dados que nós estamos transmitindo, se nós não captamos essa energia divina, então nós estamos morrendo. Então de onde é que vem a morte, né? Então a gente poderia talvez dizer o seguinte, que a doença, a neurose, a psicose, a morte vem quando nós temos uma existência que está em dissonância com a nossa essência, né? A nossa vibração natural é uma. E o que a gente adota pela vontade invertida, que o Dr. Kepp está tratando aqui, esses hábitos invertidos, ideias, sentimentos invertidos, são um breque na nossa vibração interna. Tudo parando, invertendo e parando a nossa vibração interna. E isso se estendeu à sociedade também. Isso que é o problema, porque está tudo parando na vida social.
É tudo brecando e matando. Então, doutora Cláudia, a senhora falando isso me lembra o comentário que o Dr. Kepp fez das plantações. Então, a gente está fazendo uma modificação genética nas plantações e as plantações estão perdendo a sua vibração interna natural, porque estão sendo introduzidos elementos estranhos à natureza. Então, o que acontece? Isso acaba atraindo mais e mais pragas, porque as pragas elas agem como, por exemplo, os vermes na carne estragada, né, que vai comer a carne. Então essas pragas vêm para acabar com a matéria que não é natural, já está perdendo energia. Então quando a gente usa essa energia daqui do Kepp Motor, por exemplo, dessa tecnologia, que é uma tecnologia de magnetismo ressonante, esse magnetismo ele é captado naturalmente do espaço e é retransmitido para essas plantas. Então ele reconstitui o estado de vibração interna que a planta perdeu. Então, por isso, vai acabar afastando as pragas, porque a planta fica mais saudável. A praga não vai onde tem coisa saudável. O grande problema, né, senhor César Sós, é que existe um fenômeno que se chama patologia do poder, é uma coisa universal, praticamente. Então, toda a indústria está organizada assim. Com o assunto espiritual agora, senão não vai dar tempo, são 9 minutos. Olha, eu escrevi 3 livros sobre a questão de exorcismo. Eu quero dizer o quê? Que o ser humano precisa de psicoterapia, mas que seja do tipo assim de exorcismo. Aí, psicoterapia e exorcismo. O ser humano ele precisa ser mais exorcizado do que outra coisa. Aí, socioterapia e exorcismo. Trilogia analítica que eu criei é principalmente para tratar do exorcismo. Mas eu quero dizer o seguinte, que exorcismo lida com os espíritos demoníacos, né? Com os demônios, que as pessoas que seguem Lúcifer, o demônio, igreja do demônio, coisa assim, elas não sabem que o demônio não traz nada. O demônio breca tudo, o demônio segura tudo, elimina tudo. Tudo o que Deus traz, o que os seres humanos bons emitem, o demônio vai lá e estraga. Então, quando fala de onde vem a doença, basicamente, a gente pode dizer da onde? Do demônio. De onde vem doença? O demônio é que trouxe doença. Doença não existia no paraíso terrestre quando a cobra lá, o demônio em forma de cobra lá, tirou Adão e Eva e os seres humanos do paraíso. A morte, quem que trouxe para nós? Não é Deus que mata. A morte, gente, veio dos demônios. Quanto mais a pessoa é endemoniada, mais assim próximo da morte está. A pobreza, o indivíduo não trabalha, o indivíduo não ganha, é pobre. Por quê? Porque a pobreza vem da quê? Dos demônios. Os países que não trabalham são países que estão nas mãos do demônio. O que mais vem do demônio? A tristeza vem do demônio. A indigestão vem do demônio. A raiva vem do demônio. A ignorância vem do demônio. A rabugice vem do demônio. A confusão mental vem do demônio. O mal-estar vem do demônio. Então, gente, se a pessoa está numa vida infeliz, triste, com todos esses sintomas, é que está vivendo mais próxima do demônio do que da verdadeira vida que vem de Deus. O mal é o quê? É a ausência de bem
e a introdução do demônio na Terra. Portanto, a inércia é o fundamento. Procura no dicionário aí para ver se tem inércia. Não tem, por quê? Porque o demônio tirou, a inércia tirou, mas coloca a inércia. Não existe inércia sem inércia. É interessante, né? A ciência trabalha com o nada, com a imaginação, em geral, com o que não existe. É uma fantasia, em geral. É a mesma coisa que fazem com o conceito de tropia e entropia, né, Dr. Kepp? Na física existe entropia, mas não existe tropia. Então, entropia é a lei que diz que tudo vai para o caos, né? Mas, por exemplo, uma planta que morre, antes dela morrer, ela cresceu, né? E esse crescimento é a lei da tropia, que a física não lida. É a mesma coisa. E outra coisa também, na questão do direito, né? Geralmente, as leis favorecem a pessoa que chega lá e reclama que está sendo atacada, isso, aquilo, é fora, é isso, pais, irmãos, amigos. Então, dá razão à pessoa que se queixa. E a pessoa que se queixa, 90%, é tudo mentira. Então, tiram os mentirosos, né? As pessoas ladras, gatunas, tiram dinheiro dos outros, às vezes de uma empresa séria que está funcionando, tiram o dinheiro através da mentira e que geralmente as leis que existem do direito dão razão ao que é falso, ao que existe. É de acordo, doutor Rodrigo? Absolutamente de acordo. Por quê, gente? O direito também é uma ciência invertida. Ele tem essa visão, infelizmente, essa visão de ver tudo fora, no comportamento, mas não analisa a parte interna, analisa a causa, fica só no sintoma. E qual é a causa da atitude, por exemplo, de uma pessoa que vai buscar no direito, né, essa forma de atacar o patrão, de atacar a família, né, de incentivar a paranoia? É que o direito não tem esse olhar nas intenções da pessoa, na causa da atitude da pessoa, que são as más intenções, os maus pensamentos e os sentimentos. Então o direito acaba sendo apenas, vamos dizer, superficial. Ele só lida com o aspecto de fora, externo, material, e não cuida do principal, que é a vida interior do ser humano. Então comete essas barbaridades, né, que a gente vê hoje no direito. Então, o direito dá razão para quem é torta, né? O direito dá razão para o torto. Então, como é que faz? Se as leis, né, que fazem aí são todas para dar-se vigor, dar razão ao torto, ao errado, ao que é falso. Doutor Rodrigo. Eu acredito que a única forma de superar isso é ver o processo da conscientização. A lei tem que ter dentro dela essa questão da conscientização. O ser humano tem que perceber o seu aspecto invertido, o ser humano tem que conscientizar que ele é assim, os problemas, e não jogar fora a responsabilidade, e ver no outro a causa da sua infelicidade. Então, eu acho que nós temos que partir por um direito que trata da sanidade, e não um direito que trata daquilo que não existe, ou aquilo que é corrupção daquilo que é certo, que é a atitude errada. Como é que chama seu livro que você escreveu com o Pércio?
O livro é respeito sobre a justiça divina e direitos humanos, mas sob essa ótica, né, da unificação do campo da ciência, da teologia e da filosofia para restaurar o verdadeiro direito, né? Estipulando esta visão trilógica dessa unificação, e não como é hoje, que nós nos afastamos do que é certo. Então, mas se não tem as leis divinas aí, o direito é verdadeiro ou é falso? O direito é um fruto do delírio, falso, é uma antilei, né? Porque é o fruto da vontade, do ato de vontade do ser humano. Então imagina o quanta coisa que o ser humano faz de errado, né? Então nós temos as leis divinas que deveríamos seguir, mas deixamos para trás. Os advogados que quiserem saber qual é o verdadeiro direito, que em geral vocês não têm ideia, entre em contato com o Dr. Rodrigo, que ele envia o livro dele para vocês gratuitamente. Com todo prazer. Nós podemos encaminhar, sim. Então agora nós estamos aqui para isso, gente. Para mostrar que é possível voltar a retornar ao paraíso, se a gente enxota daqui os diabos e as pessoas endiabradas. Tchum. Então, até a próxima. Tchau. Até. Ser brasileiro é você entender que esse país tem uma missão muito importante para exercer na humanidade. Essa missão que o Brasil tem para exercer é uma missão que transcende qualquer partido político, qualquer raça, qualquer religião. O Brasil está às portas de realizar a sua missão principal. E se você quiser saber qual que é a nossa missão principal, História Secreta do Brasil. Porque você precisa conhecer esse livro, que pessoas de esquerda se encantaram e de direita se encantaram, aqueles que amam o Brasil. Porque amar o Brasil é amar a nossa vida. Olha, ter uma cidadania brasileira, um dia, vai ser reconhecido como a coisa mais preciosa do planeta Terra. Acho que ninguém aqui lata o que é ser brasileiro. Nesse livro você vai saber o que é ser brasileiro.